questões, tá, dessa página. Pois bem, a questão de número 2, ela é uma questão da UE, no caso, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que diz o seguinte: airbags, no caso, são dispositivos de segurança de automóveis, né, que protege o motorista em caso de colisão. Consistem em uma espécie de balão contendo 130 gramas de azida de sódio em seu interior. A azida, submetida a aquecimento, decompõe-se imediatamente, né, e completamente, inflando o balão em apenas 30 milissegundos. A equação abaixo apresenta a decomposição da azida. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui. De acordo com a equação, ó, a azida, né, é justamente isso aqui, ó. Tá? NaN3, né? No caso, o Na é o sódio e o N, né, o N maiúsculo, é o nitrogênio. Né? Então, é aí a substância que nós chamamos de azida, né? E quando há uma colisão, né, um automóvel colide com algo, automaticamente, né, devido a essa reação, né, há um aquecimento, né, e aí o balão infla, né, que é justamente, né, essa substância, né, sendo aquecida. Então o balão vai inflar, né, e aí, no caso, a pessoa que está dirigindo, né, o veículo, ela acaba aqui, né, batendo, ao invés dela bater em frente, né, com o vidro, né, o balão, né, inflado, ele impede que isso ocorra. Né? Então essa é a equação que mostra, né, que nos indica a reação. Né? E por que o balão, ele, caso esse balão vai inflar, né? Porque na reação vai liberar isso aqui, ó, N2, que é um gás, né? O gás nitrogênio. Então, gerando esse gás é justamente o que vai inflar o balão, tá? Então é o N2, o nitrogênio. Beleza. Aí continuando. Considerando o volume molar igual a 24 litros por mol, no caso mol a menos 1, né, a mesma coisa que 24 litros barra mol, ou seja, 24 litros dividido por mol, tá? Calcule a taxa de desenvolvimento da reação em litros por segundo de nitrogênio gasoso produzido. Então perceba que aqui, o que a questão quer saber? A taxa de desenvolvimento em função do nitrogênio, tá? Nitrogênio gasoso. Ou seja, a fórmula que eu vou ter que utilizar é essa daqui, ó. No caso, taxa de desenvolvimento, no caso, em função de N2, vai ser igual a variação, no caso, da concentração de N2 dividido pela variação do tempo. Essa é a fórmula. Tá? Agora vamos encontrar os valores que nós vamos utilizar. Ó, ΔT é o que? A variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. A questão, ela fornece esses dados? Ela fornece, não, mas ela não deixa claro, mas ela fornece bem aqui, ó, 30 milissegundos. Essa reação ela ocorre em 30 milissegundos. Ou seja, qual é o tempo final? O tempo final é o 30 milissegundos. Tá? E o tempo inicial é 0 segundos. Tá? Apesar da questão não especificar, né, fica subentendido que o tempo final e o tempo inicial está justamente dentro desse intervalo de 30 milissegundos. No caso, o tempo final, 30 milissegundos. Tempo inicial, 0 segundos. Tá?
Só que, muita atenção, ó. A questão quer saber a taxa de desenvolvimento em litros por segundo. Tá? A questão fornece a reação, o tempo em milissegundos. Então, o que eu tenho que fazer aqui antes? Eu tenho que converter de segundos para, no caso, ou melhor, de milissegundos para segundos. Tá? Como assim? Ó? Um segundo, vou voltar bem aqui em cima. Um segundo, no caso, equivale a 1000, no caso, milissegundos. Né? Milissegundos. Tá? Se um segundo equivale a 1000, né? Então, quantos segundos equivalerão, no caso, a 30, né? Milissegundos? Aqui é uma regrinha de 3. Né? Então, ó, x vai ser igual a 0,030. No caso, o que? Segundos. Tá? Então, tanto faz eu dizer 30 milissegundos, como eu também posso dizer que o tempo final é 0,03 segundos. Tá? Eu só fiz uma conversão aqui. Então, a partir daí, notem que eu já descobri o tempo final e o tempo inicial. Ó, tempo final, no caso, em segundos, é 0,03. Vou colocar o zero aqui. Já o tempo inicial seria o quê? Zero. Né? É justamente aquele ponto em que a reação começa. Né? Ela vai iniciar. Então, o tempo inicial é zero aqui. Tá? Beleza. Fizemos já a conversão em segundos. Agora vamos analisar bem aqui. Ó. Variação da concentração de N2. Ó, vou botar bem aqui. Ó. Bem aqui na questão diz o seguinte. Considerando o volume molar igual a 24 litros por mol. 24 litros, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que se eu tiver 1 mol de N2, eu tenho um volume equivalente a 24 litros. Tá? Vou até colocar aqui. Ó. Se eu tiver 1 mol de N2, eu vou ter, no caso, um volume equivalente a 24 litros. É isso que a questão está dizendo. Considerando o volume molar igual a 24 litros. Então, tenho 1 mol de N2, 24 litros. Só que na equação, notem que N2 não é 1 mol que é produzido. São produzidos 3 mols. 3 mols de N2, do gás nitrogênio. Então, se 1 mol equivale a 24 litros, né? Então 3 mols de N2 equivalerão a quantos litros? Aí aqui, então, aplicamos novamente uma regra de 3. Tá? Ó, aplica aqui uma regra de 3. No caso, 1 vezes x vai dar o quê? Vai dar o próprio x. Igual a 3 vezes 24. 3 vezes 24 vai dar 72. Tá? 72 o quê? No caso, litros. O que nós estamos buscando, a unidade de medida que nós estamos procurando é em litros. Então, 72 litros. Tá? Observe que eu encontrei a concentração de N2 em litros. A taxa de desenvolvimento, ó, ele quer saber a taxa de desenvolvimento em litros por segundo. Então, ó, eu já tenho a concentração de N2 em litros e já tenho o tempo em segundos. Aí basta só aplicar, ou melhor, substituir na fórmula.
taxa de desenvolvimento média de N2 vai ser igual a... Vai vir aqui. Variação da concentração de N2, né? No caso aqui, variação da concentração de N2, caso TD, taxa de desenvolvimento média de N2, vai ser igual. Aqui não houve uma variação. Nós vamos trabalhar apenas com esse valor aqui, ó, 72 litros. Então, nós só substituímos esse valor aqui, né? No caso, no numerador, né? Onde tem variação da concentração de N2, nós colocamos só 72 litros. Então, ó, 72 litros, tá? Dividido pela variação do tempo. Lembrando que tempo, aí sim nós temos uma variação no caso. Tempo final menos tempo inicial, né? O tempo final, ó, tá bem aqui, ó. Tempo final 0,03 segundos, tá? Segundos. Então 0,03. 0,03. Vou colocar o zero aqui, né? Menos, qual é o tempo inicial da reação? Ora, o tempo inicial aqui, 0. Né? Então, caso 0. Então, vamos lá. Taxa de desenvolvimento média em função de N2 vai ser igual. Bem aqui, ó, no denominador, notem que é 0,030 menos 0. Qualquer número subtraído de 0 vai dar o próprio valor. Então, já vou fazer direto, tá? 72 dividido por 0,030, né? Eu vou fazer essa divisão. 72 dividido por 0,030. Esse resultado aí vai dar o quê? Vai dar, ó, isso aqui, ó, 2.400. Tá? Agora, quais são as unidades medidas, né? Notem que aqui aqui em cima eu tenho uma unidade medida, litros. Eu vou conservar ela, litros. E aqui embaixo nós estamos trabalhando com o quê? Com o tempo, em segundos, tá? Então eu vou conservar também, no caso, segundos. Perceba que eu encontrei justamente o valor que corresponde aqui, ó. A questão quer saber a taxa de desenvolvimento em litros por segundo, no caso de N2, né? Então está aqui, a taxa de desenvolvimento média em função de N2 equivale a 2.400 litros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a cada segundo nessa reação é produzido, né? Inclusive eu posso até adicionar aqui o sinal de mais, porque é um produto que está sendo produzido, né? Então, ó, a cada 1 segundo dessa reação são produzidos 2.400 litros de quê? Da substância N2. Tá? Era isso que a questão queria saber. A taxa de desenvolvimento em função de N2. Quantos litros eram produzidos do gás de hidrogênio a cada segundo, dentro do intervalo 30 milissegundos, ou 0,03 segundos. Tá? Então, o resultado final está aqui. Tá? 2.400 litros a cada segundo. Ok? Essa é a questão de número 2. A questão de número 3, aqui diz o seguinte, ó. Uma questão, né, da Unicinos, do Rio Grande do Sul. A combustão completa do etanol ocorre pela equação. O que é combustão? É a queima do etanol, tá? Combustão, sinônimo de queima, tá? Lembrando que combustão, para ocorrer uma combustão, é necessário o quê? Reagir com um comburente. No caso aqui, o comburente é o oxigênio, tá? O O2. Então, vamos prosseguir, ó. Essa substância aqui, ó,
C2H5OH é o etanol. Tá? Isso aqui é a fórmula molecular do etanol. Então veja o que? Eu tenho o etanol reagindo com O2, que é o gás oxigênio. Notem que o etanol bem aqui tem um L entre parênteses. Quer dizer, esse L quer dizer que o etanol ele se encontra no estado físico, no caso líquido, enquanto que o O2, oxigênio, se encontra no estado gasoso. Aqui, ó, G e gasoso. Então, ó, quando eu tenho uma reação entre o etanol e o oxigênio, haverá uma combustão, é uma queima. E nessa queima vai gerar o quê? Vai produzir o quê? CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, né, como nós chamamos, e água, H2O. Tá? São esses os produtos finais dessa combustão, dessa reação. Tá? Então, vou continuando aqui. Ó. Considerando que em 1 hora, a informação importante, ó, em 1 hora, aqui já mostra o intervalo de tempo, tá? Que vai de 0 até 1 hora. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa no chat? Ou não? Acho que não. Então, ó, no caso ele mostra que o intervalo de tempo é em 1 hora. Né? Foram produzidos 2.640 gramas de gás carbônico. Em 1 hora, em intervalo de 1 hora, foram produzidos essa quantidade em massa, notem que está em G, ou seja, em gramas, de gás carbônico. Aí vem, qual a taxa de desenvolvimento da reação expressa em número de mols de etanol consumidos por minuto? Novamente, em função de uma das substâncias. No caso, etanol. Ó. Etanol. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui esses dados. Ó. Né? Isso aqui eu tirei do livro de vocês lá dessa página aqui, que é onde nós encontramos a tabela periódica. Tá? Então, olha só. Bem aqui, a questão coloca um valor de gás, no caso, uma massa de gás carbônico em gramas. Então, o primeiro passo que eu tenho de fazer aqui é saber qual é a quantidade, né? No caso que a substância aqui é etanol, né? No caso, eu tenho 1 mol, apesar de não aparecer, né? Temos aqui 1 mol. 1 mol, nessa equação, produz quantas gramas de CO2, que é o gás carbônico, né? Que é o foco aqui, o foco principal. Então, primeiro eu tenho que saber qual a massa, né? Quantas gramas, no caso aqui, ó, quantas gramas de CO2 são produzidos a partir de 1 mol de etanol. É isso que eu quero saber de início. Para mim saber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o cálculo da massa molar. Eu tenho que saber qual é a massa de CO2 com base nessa equação aqui. E para mim fazer o cálculo da massa molar, eu tenho que vir aqui na tabela periódica, nesses elementos específicos aqui, ó, carbono e oxigênio. Por quê? Porque é justamente o CO2, ó, CO2, né? O dióxido de carbono, o gás carbônico, notem que a molécula ela é composta por esses dois elementos, carbono e oxigênio. Então, para mim fazer o cálculo, né, eu tenho que me basear justamente por essas informações, por esses dados aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. A massa molar, no caso do CO2, vai ser igual. Ó, qual é a massa molar do carbono, no caso? Ó? É isso aqui, ó. Esse valor bem aqui, 12,011.
Eu vou arredondar para 12, tá? 12. Então tá aqui, ó. O carbono tem uma massa molar equivalente a 12. Agora, observe. Vamos analisar aqui a forma. O carbono só tem um átomo, tá? Ó, é como se aqui tivesse só um átomo. Não aparece, né? Mas fica subentendido que tem só um átomo. Então, o que eu vou fazer? Esse 12, eu venho aqui, ó, e multiplico por 1. Como assim multiplicar por 1? Porque é a quantidade de átomos que eu tenho na molécula, tá? Beleza. Acabou por aqui? Não. Falta o oxigênio. Então, ó, 12 vezes 1, né? Mais, agora eu vou colocar aqui mais, né? Posso até colocar isso aqui entre parênteses, para não confundir, ó. Mais, agora eu vou abrir outro parênteses aqui. Vamos para o oxigênio. A massa molar do oxigênio, ó, 15,9999. Isso arredondando, o que? Fica o quê? 16. Então, vou arredondar, tá? Para 16. 16. Opa. No caso é 16 e não 12. 16. Tá aqui. Observem a forma molecular. Eu tenho 2 átomos de oxigênio na molécula. Então, eu vou pegar esse valor aqui, 16, e vou multiplicar por 2, que é justamente a quantidade de átomos que eu tenho na molécula. Tá? Então, a partir disso, eu posso calcular a massa molar. Massa molar, no caso do CO2, que é o gás carbônico, vai ser igual. 12 vezes 1 é 12. Mais 16 vezes 2 dá o quê? 32, né? 32. Então, a massa molar, no caso do CO2, é justamente o quê? 44. Né? Então, vai ficar massa molar do CO2 igual a 12 mais 32 é 44. 44 o quê? Gramas por mol. Sempre que nós fazemos o cálculo da massa molar, a unidade final é gramas por mol. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver 1 mol de CO2, ó, acompanha o raciocínio. Se eu tiver 1 mol de CO2, eu tenho uma massa dessa substância. Qual é a massa? 44 gramas. Tá? 44 gramas. 1 mol. Agora, vamos voltar para a equação. Na equação, não é 1 mol. São 2 mols. Ó. Tá aqui, ó. São produzidos 2 mols de CO2. 2 mols. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor que eu encontrei aqui, 44, multiplicar por 2, que é a quantidade de mols produzidos nessa equação. Tá? Então, 2 vezes, ó, 44 vezes 2, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. No caso, gramas. Ou seja, a massa de 2 mols de CO2 equivale ao quê? Equivale a 88 gramas. Tá? 88 gramas. Ok? Beleza, isso quer dizer o quê? Ó? Que se eu tiver 1 mol, eu tenho aqui 1 mol de etanol. Né? Ó, 1 mol de etanol. Vou olhar bem aqui. Ó. Aí, 1 mol de etanol. Esse 1 mol de etanol ele vai produzir, ó, carbono. Qual é a massa de carbono que ele vai produzir? 88 gramas. Ok? Só que tem um detalhe. Na questão, ó, percebo que, considerando que em 1 hora foram produzidos
essa quantidade em massa de gás carbônico. 2.640 gramas de gás carbônico. Então, se eu sei que 1 mol de etanol produz 88 gramas de gás carbônico, quantos mols serão necessários de etanol para produzir 2.640 gramas de gás carbônico? Regra de 3. Né? Aqui eu aplico a regra de 3. Tá? Fazendo direto aqui, no caso, ó, X, que é a quantidade de mols que eu estou procurando, vai ser o quê? Vai ser, no caso, 30, né? Um valor exato, 30. 30 o quê? O que nós estamos buscando? A quantidade de mols de etanol. Então, 30 mols. Tá? 30 mols. No caso, etanol. Etanol. Tá? Agora vamos voltar aqui, ó. Qual a taxa de desenvolvimento da reação expressa em número de mols de etanol consumido a cada minuto? A concentração de mols de etanol, nós acabamos de descobrir que é 30 para essa massa de gás carbônico, 2.640, né? Então vamos lá, ó. Taxa de desenvolvimento média em função de quem? Do etanol, né? Etanol. Vai ser igual, né? Variação da concentração, no caso de etanol, no caso é o C2, H5, OH, né? Dividido pela variação do tempo, ΔT, né? Então, ó, taxa de desenvolvimento, no caso do etanol, vai ser igual a concentração, no caso a variação da concentração de etanol, nós encontramos o valor fixo, tá? No caso 30 mols. É esse valor aqui que nós vamos pegar. A concentração de etanol, no caso 30 mols. Então, ó, 30. Tá? Dividido pela variação do tempo. Observem que ele quer saber, ó, a taxa de desenvolvimento em número de mols de etanol consumidos por minuto. Por minuto. Então, ó, se essa reação ocorre em 1 hora, né, então a variação do tempo seria o quê? Em minutos. No caso, qual é o tempo final? 60 minutos. 60 minutos. E o tempo inicial é 0. Tá? Então, ó, 60 minutos menos 0. Tá? Então, vai ficar taxa de desenvolvimento média vai ser igual a 30 mols, né? Dividido pelo quê? Por 60. No caso, 60 minutos. Né? Porque eu só subtrair 60 menos 0 dá 60. Então, ó, 30 dividido por 0, 30 dividido por 60 vai dar o quê? Ó? Taxa de desenvolvimento igual a 30 dividido por 60, 0,5. O que? Qual é a unidade de medida? Vamos conservar, ó, mols, mol, por minuto. Minuto. Isso aí, né? Ou seja, né, aqui no caso, né, ó, é para ter um sinal negativo, porque é o etanol ele vai ser consumido, tá? Então, olha só, isso quer dizer que a cada minuto dessa reação, né, é consumido uma quantidade em mols de etanol. Qual é a quantidade que é consumida? 0,5 mols. Tá? Então,
observe que para fazer, né, o cálculo dessa, no caso, descobrir a taxa de desenvolvimento, eu primeiro tive que fazer o cálculo da massa molar, né, encontrei o valor em gramas de CO2, 44 gramas. Em seguida, eu multipliquei por 2, ó, e aqui, ó, 44 vezes 2. Por quê? Porque a quantidade em mols de acordo com a equação. Então, deu 88 gramas. Se um mol está para 88 gramas, quantos mols estarão para 2.640 gramas? E aí eu encontrei o valor em mols de etanol. E a partir disso, eu consegui calcular a taxa de desenvolvimento, né, dessa reação em função da substância etanol. No caso, 0,5 mols por minuto. A cada minuto desse intervalo de 1 hora, era consumido 0,5 mols de etanol. Tá? Então, essas eram as duas questões que eu tinha para fazer, no caso, a resolução que eu tinha para fazer com vocês, tá? Dessa página aqui. A questão 2 e a questão de número 3, tá?